Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus a você que está acessando esse vídeo, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero te fazer uma pergunta para a gente poder começar essa reflexão. Você acha que você foi criado simplesmente para viver aqui na Terra 60, 70, 80, alguns 90, outros 100 e morrer e pronto, acabou? Ou você acha e acredita que nós fomos criados para sermos eternos? Então essa é a pergunta inicial para a gente poder começar esse estudo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Aqui no título nós vemos que estamos no quarto dia e o título diz o seguinte: criado para ser eterno. E hoje nós vamos ver como que isso acontece, como que biblicamente nós podemos ter essa convicção, essa certeza. Nós vamos estar lendo Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que diz assim: Deus tem plantado a eternidade no coração do homem. E logo abaixo nós temos uma citação de um presidente americano muito famoso, Abraham Lincoln, que diz: Deus certamente não teria criado um ser como o homem para existir somente por um dia. Não, não. O homem foi feito para a imortalidade. Então o autor Rick Warren, ele utiliza de uma técnica muito importante. Ele pega o texto bíblico e pega uma citação que condiz, que faz referência com a palavra de Deus. E como nós podemos ver aqui no livro de Eclesiastes capítulo 3, diz que Deus plantou a eternidade no coração humano. Eu quero que você que está vendo esse vídeo entenda o seguinte: é por causa desse desejo de eternidade que o ser humano não aceita a morte. Você já parou para observar que em todo velório tem alguém chorando, em todo velório tem alguém sendo confortado. Muitas vezes a pessoa não consegue ser confortada, mesmo sendo confortada ela não aceita. Muitas pessoas desmaiam, ficam desesperadas, tem que tomar calmante, são internadas. E isso tudo acontece porque realmente nós não aceitamos a morte. E uma coisa que nós temos que ter em mente: essa nossa noção, essa nossa indignação com relação à morte, ela é proveniente disso. Porque lá no nosso subconsciente nós temos a certeza, e no nosso espírito, que nós não fomos criados simplesmente para poder viver aqui na Terra durante alguns anos e morrer e pronto, acabou. Muitos, infelizmente, por seguirem teorias ateístas que pregam que a vida é o aqui e agora, tudo que você tem que aproveitar é o aqui e agora, porque depois que morre, acabou, você vai simplesmente para a terra e pronto, acabou, não tem mais nada após a sua morte. Mas não é essa a verdade espiritual, porque está latente no nosso inconsciente esse desejo pela eternidade. Esse desejo de querer viver eternamente não é arrogância do ser humano, não. Isso, biblicamente, nós estamos vendo aqui, é o próprio Deus que plantou esse desejo da eternidade no coração humano. Não é só no coração dos cristãos evangélicos, dos cristãos católicos, dos judeus, dos espíritas, daqueles que são muçulmanos, sem ser aqueles extremistas muçulmanos. Deus colocou no coração de todos os seres humanos, independente da religião, se ela é uma religião ocidental, ou uma religião oriental, ou uma religião pagã, enfim. Esse desejo pela eternidade é o próprio Deus que colocou. E nós vemos isso em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Então nós temos aqui a citação do presidente Abraham Lincoln dos Estados Unidos, que diz que Deus certamente não teria criado um ser humano como o homem para existir somente por um dia. Não, não.
O homem foi feito para a imortalidade. Então nós vemos que a complexidade da criação de um ser humano, a perfeição com que um ser humano é criado desde a sua concepção até o seu nascimento, toda a estrutura do corpo da mulher para poder gestar uma criança. Então você vê que em todos esses detalhes, isso demonstra que a nossa vida, ela não é criada, o propósito da nossa vida não é somente vivermos aqui apenas um período aqui na Terra de 70, 80, 90, 100, e tem alguns que chegam a 120. Então, com a expectativa de vida hoje aumentada, por exemplo, a expectativa de vida nossa é de 75 anos. Então, quer dizer, a nossa vida ela está aumentando aqui na Terra, mas muitas vezes as pessoas pensam que é somente aqui a nossa vida e acabou. Não existe eternidade, não existe esse negócio de condenação, de inferno, que não existe céu. Isso tudo é história da carochinha, mas não. Existe uma realidade espiritual, e se nós não estivermos na presença de Deus, nós seremos consumidos, nós seremos destruídos e passaremos a nossa eternidade longe da presença do Senhor. Então, fazendo uma reflexão aqui, eu fiz a reflexão e eu vou ler a reflexão que eu fiz. Ela é curta. A nossa vida aqui na Terra, ela é temporária. É isso que o capítulo 4 vem nos ensinar. E passageiro. Não é definitivo. Nós temos que entender isso. E isso é a coisa mais difícil que nós temos que aprender. Que a nossa vida aqui, por mais que tenha momentos de tristeza, nós também temos momentos bons, maravilhosos. Mas mesmo sendo esses momentos bons e maravilhosos, a nossa vida, ela não é para poder vivermos somente aqui. Essa vida nossa aqui, ela é apenas temporária. A nossa vida real, perfeita e verdadeira é na eternidade com Deus. Então, o céu e a eternidade são o propósito de Deus para toda a humanidade, para todo aquele que nele crê e o busca com sinceridade. Então, nós vamos partir para a reflexão que nós temos que fazer. Nós vamos estar fazendo a reflexão aqui. Partindo para a reflexão, um tema para a reflexão. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. Essa verdade aqui que nós temos que refletir, esse tema aqui, é muito importante. E é difícil aceitarmos que nós temos que viver a nossa vida sabendo que aqui não é o local definitivo, permanente, mas que a nossa permanência, o nosso local definitivo é na eternidade, que é muito melhor, é incomparavelmente melhor do que o melhor dessa terra. Um versículo para memorizar. Este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele deseja. Mas se você fizer a vontade de Deus, viverá para sempre. 1 João capítulo 2, versículo 17. É promessa de Deus. Se você faz a vontade de Deus, se você busca a Deus com sinceridade, você pode ter certeza, mesmo com os seus erros, mesmo com as suas falhas, porque nós todos somos pecadores e precisamos da graça, da misericórdia de Deus para vencermos o pecado. Nós vamos viver para sempre. E o que é viver para sempre? É a eternidade que Deus colocou no nosso coração, que nós temos que buscar ela. E como que nós buscamos essa eternidade? Aceitando Jesus e buscando viver os propósitos de Deus para a nossa vida. E uma pergunta para meditar. Uma vez que foi feito para ser eterno, qual é hoje a única coisa que eu deveria parar de fazer e a única coisa que eu deveria começar a fazer? E essa pergunta é para mim e para você. Uma vez que você foi feito para ser eterno,
Qual é hoje a única coisa que você deve parar de fazer? E a única coisa que você deve começar a fazer? Então eu vou responder por mim, e o estudo nos ensina isso. O que eu preciso parar de fazer é ficar me preocupando muito com dinheiro, me preocupando muito em ficar sem ter dinheiro. Não que eu não tenha que me preocupar com dinheiro, mas é me preocupar com excesso, é ficar sofrendo por antecedência, por algo que não está acontecendo. E o que eu tenho que fazer hoje? Começar hoje. Eu tenho que começar hoje a crer e acreditar que existe um Deus, que Ele é todo poderoso e que Ele tem o melhor para mim e para você, e que ao servir esse Deus nós vamos ter uma alegria eterna, viveremos para sempre com Ele. Então esta é a reflexão de hoje. Que Deus abençoe sua vida. Eu te peço humildemente, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. E eu te peço também, venha nos ajudar a compartilhar o canal nas suas redes sociais. Eu te peço isso humildemente, tá bom? Para que possamos alcançar o máximo de pessoas através do YouTube e das redes sociais. Muito obrigado a você, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, amém.